Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Bemielson e hoje eu quero mostrar para vocês, né, um projeto de uma CNC que eu construí faz algum tempo já. E nem se preocupe, eu vou mandar os arquivos, né, para que vocês possam replicar e melhorar, né? É, bem, o projeto dessa CNC começou, né, com essa pecinha aqui. Eu tinha, né, há alguns anos já esses rolamentos lineares, tinha alguns eixos, né, e eu pensei, por que não projetar alguma coisa para utilizar isso aqui, né? Eu nunca fiz, e bateu aquela curiosidade. Então, desenhei toda essa máquina baseada nisso, né, desses componentes que eu já tinha em casa, e também porque eu já vinha pensando, né, em construir um projeto de uma CNC de corte plasma. Então, essa aqui é a base, né, a estrutura para uma CNC de corte plasma. Por quê? Porque ela se torna um pouco compacta, né, e portátil, né, a palavra é essa. E imaginando que isso aqui seja uma chapa, né, metálica, eu posso levar essa estrutura, né, para onde a chapa estiver e realizar o corte, né? Ela fica praticamente livre, né? Depois de construída, né, no caso, apesar dessa proposta do corte laser, eu do corte plasma, eu utilizei ela bastante tempo como corte laser, né? Muita coisa aconteceu, usei ela demais, bastante. Essa máquina já me deu muitas alegrias, muitos projetos, já cortou muitas folhas de MDF e eu não tenho nada a reclamar, tenho a considerar, né? Por exemplo, eu utilizei aqui para a construção dessa máquina uma estrutura usinada em PEAD. Essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui foi usinada em PEAD de 12 milímetros. 12. Mas nada impede que você faça em MDF, né? Em compensado, né? Assim, fica à vontade, né? Fiquem à vontade. E essa parte branca são metalões de 40 por 40, que é facilmente encontrado também por aí em lojas de ferragem, né? Utiliza, né, motores, esses mesmos motores de 5 quilos, né? Que a gente utiliza em CNC 3D, né? De impressão 3D. Utiliza correias, né? Para o deslocamento. Essas correias eu utilizei de 5 ou foi 6 milímetros, né? E o que mais? Bem, e aqui dentro, né, a gente tem pillows block, né? Temos aqui uns mancais, né, um apoio para os eixos, né? Aqui nós temos alguns rolamentos, que é o outro lado, né? O outro lado da correia, né? A correia ela desliza aqui, né? E ela encaixa, opa, perdão. Ela encaixa nessas partes aqui, as correias encaixam aqui. Pois bem, o que foi que aconteceu? Ao longo do processo, né, de construção dela, eu percebi que o fato desses eixos serem em balanço me causaram alguns problemas, né? Veja que a gente projeta, né, pensa de uma forma, mas na hora de executar é totalmente diferente. Eu vivo falando isso para os meus alunos lá no IFPE. Então, acontece que essa estrutura ficou bem pesada e esses eixos em balanço, somado a esse esforço desse outro eixo, o eixo X, o eixo Y, perdão, quando esse eixo se desloca para frente e para trás, ele gera um desbalanceamento, né, de peso e faz com que essa peça aqui ela rotacione. Essa rotação não é desejada, né? Por quê? Porque esses eixos, eles, apesar de serem de 12 milímetros, eles acabam flexionando e o resultado é que essa distância entre o laser que eu instalei aqui e a mesa, ela pode oscilar para mais ou para menos, né? No caso do laser, isso é crucial, porque 1, 2, 3 milímetros de diferença de percurso, né, de altitude, faz com que o foco, ele perca o foco. Então, o que é que eu percebi, né? Eu percebi que quando eu cortava nessa região, o corte era lindo, perfeito. Quando o corte era nessa região mais distante,
eu percebi que às vezes o laser não atravessava, né? Então, esse foi um dos problemas. Então, o que é que eu fiz, né? Eu coloquei aqui rolamentos travando essa posição, né? Aqui atrás também. Não foi algo que eu gostei de fazer, mas como a máquina já estava pronta, então eu não tive muita opção, né? Eu tive que corrigir o problema. Isso ficou como um desgosto, um desgosto da máquina, mas ela, apesar disso, ela vinha trabalhando, já trabalhei muito tempo. No próprio IFPE eu levei lá para o laboratório Maker que a gente tem, né? A gente utilizou bastante ao longo desse ano, né? E eu estava esperando uma oportunidade de desmontar ela e melhorar, né? Então, se você pegar esse projeto, você que está aqui no nosso canal agora, e quiser modificá-lo, né? As sugestões que eu dou são as seguintes. Esse eixo, se possível, coloque eixos apoiados, certo? Segunda coisa, considerando esse tamanho, né? Aqui ele tem 1 m por 72, se eu não me engano, de percurso, né? Por 72 centímetros, né? E aqui tem 1000, né? Na verdade, não dá 1000, né? O eixo é de 1000, mas deve dar 900, por aí. Então, esse é em balanço. E os motores que eu falei, né? A gente usa correia aqui, né? Eu usei uma correia de 5, 6 milímetros, por aí. Aquela GT2. Então, você pode colocar uma correia de 10 milímetros, pelo menos. E os motores, que são dois, vocês podem modificar para um motorzinho maior de 15 quilos, né? Em vez de 5. Então, isso vai melhorar consideravelmente, né, o desempenho da sua máquina, né? Os motorzinhos pequenos, né, isso muito pesado, o que que acarretou? Eu precisava recortar, né, numa velocidade menor, porque se eu elevasse, né, a velocidade devido a esse peso, né, além dos drivers esquentarem bastante, ele começa a perder passo, né? Então gera erro no corte. Pronto. Explicada essa parte aqui, eu vou para outra parte. Isso aqui que vocês estão vendo é uma espécie de colmeia, né? Mas deveria ser um hexágono, né? Mas é quadrado. Então, eu vou chamar de colmeia, mas vocês estão entendendo, né? O que é isso, né? Esse formato, né? Permite nessa grade aqui, essa grelha, não sei qual a palavra correta, permite que você coloque a placa de MDF aqui por cima, né? E o corte ele se torna melhor quando ele não tem nada que o impeça por baixo, né? Então, quando o corte passa nesse ponto aqui, ele não é um corte tão bom quanto o corte que atravessa o material, né? Então, eu bolei essa ideia aqui, vou fornecer para vocês, não se preocupem, né? Como sempre. Eu vou mandar o arquivo, né? Em SketchUp, no Aspire, no AutoCAD, né? E por aí vai. Então, aqui está, né? As pecinhas já prontinhas e lindas, toda com a furação completa, para quem desejar usinar. Aqui está a parte da grelha, né? Da colmeia aí, em que vocês podem cortar a laser, né? Numa empresa dessas aí e montar a grelha de vocês. Vou logo dizendo, essa grelha aqui é top, viu? Eu usei demais, ela fez toda a diferença no corte, viu, pessoal? Fique à vontade para utilizar e replicar, melhorar. Eu não me importo, fico muito feliz em poder ajudar vocês, né? Que mais? Que mais? Bem, então, né? Depois de usar bastante e de ficar com aquela pulga atrás da orelha, né? Aquela sensação de que a máquina poderia ter ficado melhor, eu esperei a oportunidade e ela chegou. Essa semana eu desmontei essa máquina completa, porque lá no IFPE, onde eu dou aula, né? No campus Pesqueira, eu tenho um colega que ele é expert, né, nessa parte de aeromodelos, é o professor Eric, e eu não entendo nada de aeromodelos, confesso, né? Mas eu conheço um pouquinho de confecção de máquinas CNC, então por que a gente não criar um projeto que desenvolva aeros, né, para que os alunos, né, os discentes possam trabalhar? Então, como é, né? Qual é o principal aqui objetivo, né? Para construir, né, esses aeros, eu preciso de uma máquina, de uma CNC de corte a fio quente para cortar a asa, e eu preciso de uma outra para cortar a fuselagem. É uma outra que precisa, pessoal, de um eixo Z que eu não tenho aqui. Eu não tenho o eixo Z aqui. Tá faltando, né? Nesse caso aqui eu não precisava, até porque eu ia usar com corte plasma e tal, né? Não foi
a necessidade inicial de um eixo Z. Sem contar que se eu já tivesse colocado um eixo Z aqui, esse meu problema de flexão tinha aumentado, né? Perdão. Então, como eu não tinha muitos materiais disponíveis e eu precisaria comprar, eu pensei um pouco e me lembrei. Eu tenho tinha, né, uma CNC pequena, né, de corte laser também, que eu usava para gravação, e estava meio que parada, né? Então, porque eu já fazia corte e gravação nessa maior, então a pequena ficou um pouco em desuso. Então, eu pensei assim, eu, eu posso usar esses eixos maiores aqui na CNC pequena, então eu vou prolongar o tamanho daquela CNC pequena, né? E utilizo esse eixo aqui, que sobra dessa máquina, para a máquina de fio quente, entre outras peças, né? Então, eu desmonto duas máquinas e faço outras duas. Por quê? Porque o eixo Z da outra máquina, né? O eixo Z ele vai utilizar um mecanismo em que um motor, ao girar, ele desloca um fio, né? Um arame, e esse arame vai cortar o material, uma espécie de isopor, chama Depron, né? Eu não sou especialista nisso, pessoal. Perdão se o nome estiver errado. Então é isso. Eu preciso, né, que a máquina menor, né, que eu já mandei um vídeo para vocês e já mandei os arquivos. Essa CNC menor, ela, ela não tem tamanho suficiente, né, para cortar, né, a fuselagem, né, do avião. Então, a gente vai modificá-la, prolongar o tamanho dela. E essa máquina vai servir tanto como corte laser, quanto para o corte de fuselagem, né? Bastando modificar o laser por esse mecanismo de corte a arame, né? E a máquina de fio quente, né? Eu vou utilizar no eixo Z, são, no caso, fusos, né? E então será um novo projeto que eu vou disponibilizar aqui para vocês também quando estiver pronto, né? Então, enfim, isso tudo aqui foi para mostrar a vocês, né? Essa máquina que eu já tinha. Vou mandar aqui nos comentários, perdão, na descrição vou colocar o link para esse arquivo, né? Com tudo isso aqui, né? E nesse vídeo de hoje eu quero, né, aproveitar e mostrar para vocês como está ficando, né, o prolongamento da outra máquina, né? Então, deixa eu abrir outro arquivo. Aqui está. A máquina, né, que inicialmente tinha só esse tamanho aqui, eu acho que tem uns 40 centímetros. Ela era pequenininha para cortar uma fuselagem, né? Ela também não tinha eixo Z. Isso aqui é uma coisa que eu vou incrementar, né? Eu utilizei uns eixos perdão, metalon 20 por 20 para aumentar, né, isso aqui para 1 metro. Então esse eixo grande aqui é o eixo que estava na outra máquina. E essas pecinhas aqui, vermelha com laranja, eu já mandei os arquivos para vocês, vou mandar novamente o link. Eu imprimi na impressora 3D e instalei na máquina, né? Então, o resultado é para ser algo parecido com isso aqui, né? Vocês vão observar que eu já montei lá a eletrônica, né? A mecânica e fiz uns testes, né? Ainda não tá a fiação não tá muito bonitinha, perdão. Depois eu vou organizar para ficar mais arrumado. Depois que eu passar o eixo Z, né? Colocar o eixo Z com toda a fiação, é que eu vou dar um acabamentozinho melhor, né? Para aguentar, né? Aguentar a demanda. Bem, então essas pecinhas aqui eu também já forneci, tá aqui, são elas aqui, ó. São essas aqui, vocês podem imprimir, né, na impressora 3D. Mas também tem uma opção, pessoal. Assim, eu fiz isso aqui porque eu já tinha essa máquina usinada, né? Mas se você for usinar do zero, uma máquina como essa, você pode simplesmente expandir essa região aqui, ó. Expandir esse eixo, prolongar ele, né? Aqui no SketchUp mesmo, ou no AutoCAD, não sei da vida aí, para que a máquina ela já tenha esse tamanho, né? De 1 metro, né? Só espera um pouquinho, porque essa parte aqui, essa parte amarela eu vou retirar e vou substituir por um eixo Z, né? Então, terá um terceiro eixo. Então, a gente vai poder ter a maquininha toda prontinha, com os 3 eixos, e em que eu vou utilizar tanto para o corte laser, quanto para o corte da fuselagem, né? Com esse mecanismo que quando eu descobri o nome, eu falo, né? Se vocês souberem, coloque na descrição aí. Que é um aramezinho que sobe, desce e corta o isopor. Beleza? Então, pois vamos lá. Vamos ver como é que está ficando e espero que goste, né? Muito bem. Se estiver gostando do canal, se estiver gostando do vídeo, curta, né? Deixe seu like aí.
comente alguma coisa, né? Diga aí o que não gostou, o que pode melhorar, né? E fique à vontade para fazer suas considerações, né? Se inscrevam, ative o sininho. Eu sou novo nisso, mas me disseram que eu tenho que estar falando essas coisas, né? Peça para o pessoal se inscrever, né? Eu tô aprendendo aí. Pronto, aqui está o arquivo, né, para usinar, caso você queira usinar numa router, né? E, bom, é isso. Valeu. Vamos para a próxima etapa, né? Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo, né? Aqui vocês podem ver imagens da máquina já montada, né? Pouco antes de eu desmontá-la. Internamente é o piloblock, detalhe de como foi fixada a correia, né? Aqui embaixo os rolamentos, vocês podem ver que eu utilizei para travar a peça para não girar. Detalhe do motor, da placa, né? A MKS. Correia de 5 a 6 milímetros, fugiu agora a memória. Um porta-cabos, né? Depois eu disponibilizo também o arquivo desse porta-cabos se interessar, né? Veja a movimentação. Agora a gente está vendo alguns cortes, né, que foram executados algumas semanas atrás, né? Alguns projetos, né, lá do Laboratório Maker. Esse aqui é um kit didático, né, para ensino de fundamentos da eletricidade, né? Tá em construção, né? E agora as melhorias, né, o prolongamento da CNC pequena, né? Veja que ela já está com o metalon, né, 20 por 20, as peças que foram impressas em 3D, os eixos, né, que vieram da outra máquina, né, da máquina anterior, os detalhes da fixação, ainda falta fiação, né, ainda falta eletrônica, uma série de coisas ainda, né. Essa madeirinha aí, ela de sacrifício, ela vai ser substituída por uma outra maior, né, que atenda, né, ao novo comprimento aí útil, né. Aqui o detalhamento, né, da grelha, né, da grade. Essa grade inicialmente, né, desse tamanho, mas eu parti ao meio, né? Veja que agora está só metade, dividi em duas partes. E quando eu precisar realizar os cortes, né, de MDF, o corte laser, eu vou poder instalar ela em cima, né, dessa parte aí, dessa mesa aí. Aqui uma vista, né, inferior, um detalhe dos piloblocos, né, do motor com as correias. O detalhe do rolamento, né, onde pega as correias. Eu creio que é isso, né? Eu acho que não vai ser o caso de vocês fazer esse prolongamento, né? E como vocês vão ter acesso aos arquivos, vocês vão poder já aumentar nessa parte que será usinada, né? O detalhe como é fixada a correia. Ficou bem comprida agora, né? Colocando, né, a grelha, né, a grade que eu dividi ao meio, né? Para que a gente possa realizar alguns testes, né? Ainda falta instalar, né, o porta-cabos, né? Esse aí é o laser de LED, né? Vai ficar o que veio da máquina antiga. Aí ele já fixo. E agora tentar colocar esse porta-cabos, né? Uhum. Pronto. Detalhe por onde passa, a fiação. Essa fiação, pessoal, eu montei, né? Vocês vão perceber, eu montei só para teste mesmo da eletrônica. Não está finalizada porque eu ainda vou precisar instalar um eixo Z, né? Para garantir, né, o corte do DEPROM. Esse aí foi um detalhe, né? De quando eu estava colocando o porta-cabos. E aí uma fiação presa para realizar os primeiros testes, né? Vocês podem ver, olha, a fonte já foi instalada, né? Na lateral, uma fonte de 10 amperes. Detalhe da movimentação, né? Do laser. E agora, né? Exemplo dela em funcionamento, né? Foram os primeiros testes que eu realizei nela.
Eu agora estou utilizando aquela placa, né, a MKS, que a gente já viu em outros vídeos, né? Aqui, né, mais um teste. Bolando aí um chaveiro, né, para um evento que vai ocorrer lá no IF de Pesqueira, o encontro de elétrica, vai ocorrer próximo mês. Então o vídeo está um pouco acelerado, né, tá em 1.5 vezes, né, a velocidade. O detalhe aí da cremalheira aí da colmeia, né, sustentando o MDF. Agora um novo exemplo, né, um outro corte. Essa peça aí eu vi tanto corte como impressão, como gravação, né. Bom, pessoal, é isso, né? Eu espero que tenham gostado do vídeo. Ficou um pouco longo, né? Mas acelerem aí, né? Vão pulando aí, vendo o que interessa. Eu pensei em dividir em duas partes, mas fazer o que, né? Valeu, obrigado por ter assistido e se inscrevam aí no canal, curtam, façam comentários. Fiquem à vontade, eu tenho o maior prazer e satisfação em responder o que vocês comentam, né? Valeu aí, até a próxima.